El POLDES tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, en el Instituto de Investigaciones Ambrosio Rioja de la Universidad de Buenos Aires, y busca problematizar el fenómeno político, jurídico y social desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, desarrollando y promoviendo formas horizontales de intercambio académico con proyección local e internacional. Su seminario es una plataforma para divulgar el trabajo de investigadores, así como también una herramienta para fomentar colaboraciones futuras en las áreas temáticas mencionadas. Y hoy estoy aquí muy contento de estar con mi amigo Alexis y mi profesor maestro Marcelo Neves, que Marcelo Neves fue bachiller y máster en Derecho en la Facultad de Derecho de Recife, de la Universidad Federal de Pernambuco, doctor en la Universidad de Bremen con una beca de DAAD, ha hecho un postdoctorado en varias instituciones como Frankfurt, London School of Economics and Political Science, y con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha hecho su habilitación en Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Fue Jean Monnet Fellow en Departamento de Derecho del Instituto Universitario Europeo en Florencia y profesor invitado en la Facultad de Derecho en Friburgo, Suiza, y profesor sustituto en Frankfurt, Alemania, y visitante en Flensburg, también en Alemania. Incluso fue Senior Research Scholar en la Universidad de Glasgow y en la Facultad de Derecho de Yale. Y actualmente es profesor titular de Derecho Público en la Universidad de Brasilia y un poco más recientemente, en noviembre de 2019, recibió el premio Humboldt de investigación concedido anualmente por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania a investigadores de excelencia en diversos campos del conocimiento. Profesor Marcelo, paso a vos la palabra y para su exposición. Gracias. Buenas tardes. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a Alex Álvares por la invitação e a Gilberto Pedrosa pela sugestão, por sugerir esta invitação e pela generosa apresentação. Eu vou falar portanhol com certa dificuldade e eu começaria falando que este é um desenvolvimento de obras anteriores, especialmente transconstitucionalismo de 2009, que ha sido publicado a tradução em 2013 pela Hart, em Oxford, e por causa da limitação dos problemas transconstitucional, eu he começado a discutir o problema que eu he chamado de transdemocracia. Há artigo em inglês, pero também em espanhol, do transconstitucionalismo a la transdemocracia. Eu começo com uma epígrafe. A gente ha começado a ter medo. O mundo se ha vuelto cada vez mais incompreensível, imprevisível, e então as forças de la derecha empiezam a triunfar. O populismo promete a gente futuro que hoje é imprevisível. É necessário compreender que cada vez mais haverá mais refugiados, e entre eles, refugiados ecológicos. Todos temos que acostumar-nos a viver com o outro, os outros. O cidadão
de a pie tem medo disto, porque se o mundo ha sido destruído, não sabe o que está por vir. Esta é uma entrevista de Svetlana Alexievich, quando esteve em Brasil para a Feira Literária de Paraty, em 2017, ao jornal Globo, periódico Globo de Brasil. Ela é Prêmio Nobel de Literatura de 2015 por seus escritos polifônicos, um monumento de sofrimento e coragem no nosso tempo, em nosso tempo. Esse epígrafe é para mostrar o aspecto tanto da interdisciplinaridade da minha aproximação, como também a dimensão ecológica do aporte. A estrutura da palestra, dessa palestra, é democracia não é democracia. É importante porque eu pretendo falar de problemas de anacronismo. É o equívoco anacrônico e a paradoxa do conceito de democracia desde as revoluções constitucionalistas modernas. A paradoxa prática, exteriorizar a exclusão e a autocracia de los centros e las periferias mediante a decisão democrática. É o refluxo de la basura de las periferias subalternas a los centros dominantes. Em lugar de uma conclusão, um desafio, é traduzido reto, Gilberto que ha traduzido, reinventar a democracia. Para falar primeiro, esse capítulo é um capítulo extra dentro do trabalho maior, pero a ideia é afirmar que, apesar da proximidade terminológica, etimológica, uma coisa é democracia, outra coisa é democratia, no grego, no sentido grego. A democracia, como sabemos, em certa medida, é um conceito antitético assimétrico no sentido de Reinhard Koselleck, pode ser usado para desprezar, privar o outro da palavra, quando se diz que tu não és democrata. Então, é uma palavra muito carregada, e, portanto, ela envolve um conflito permanente em o uso do termo. A democracia tem uma sobreabundância de significados e luta semântica. Se podemos encontrar em países tipicamente autocráticos que utilizam o termo democracia em suas constituições escritas. Mas, para mim, é muito importante a dimensão diacrônica e, portanto, o anacronismo respeito à democracia quando é discutida em los termos modernos. E aqui o anacronismo no sentido de relacionar de forma direta conceitos da antiguidade com conceito das condições contemporâneas de reprodução social. Então, em primeiro lugar, democracia ateniense em lo conceito, em la essência conceptual, é uma estrutura e semântica intrinsecamente excluyente. Não uma exclusão como problema, mas a exclusão como o problema da própria definição. É uma estrutura restringida aos senhores curioi de las grandes casas, oikiai, ou oikoi, conforme seja o espaço doméstico físico ou a dimensão
de budget de las riquezas do Senhor. Só estes são cidadãos em sentido pleno, de acordo com Aristóteles. E isso fica bem claro em la população total de Atenas em 431 antes de Cristo. Nós tínhamos 13,6% de cidadãos, e fora as mulheres, e 115 mil escravos, 36,5%, e altamente legitimado. Não é qualquer coisa que a discussão sobre a esclavitud, não, esta é considerada naturalmente, não há protesto contra a esclavitud. Em nenhuma filosofia, Protágoras, que defendia a democracia, não discutia a esclavitud. E em Platão é bem claro também em Aristóteles. Em 323 antes, a população total de Atenas de 258 mil indivíduos, nós temos 10,8% cidadãos e 40,3% escravos. E isto justificado em la noção da própria democracia. E essa estrutura excludente também é relacionada com uma separação dos cidadãos em la participação política, por exemplo, de la Bulé, do Conselho dos 500, os tetes não podia participar. Os tetes eram sem terra, trabalhador contratado, dependiente, menos de 200 medidas, o mediminoi, anuais, excluídos dos cargos públicos mais relevantes. E, em la função militar, lavoravam como se fossem escravos. E havia 3 categorias dos cavaleiros, dos pessoal de infantaria, aqueles que são os mais ricos, que poderiam ser arcontes, as pessoas com mais de 500 mediminoi. Então, nós temos uma estrutura altamente excludente de acordo com o princípio. Além disto, o quórum para a reunião da Assembleia era 6.000 cidadãos, 2% da população, e menos de 14% dos cidadãos. Quórum rara vez se alcança esse quórum. Esse quórum raramente foi alcançado de acordo com Demóstenes. Além disso, a polis é uma formação sociopolítica homogênea, privilégios e repartição do poder em vez de direitos, sharing, not rights. Nós temos realmente a ideia de repartição do poder entre os senhores, os cidadãos. Ele seria, não se pode compreender no sentido da liberdade constitucional moderna, porque é a própria autonomia como parte da polis. Então, é possível no privado falar de aneleuteros e eleuteros, livres e escravos ou não livres, incluído muitas vezes os tetes. Porém, o conceito não tem esse sentido de afirmação da liberdade diante do poder público, em lo caso, perante a polis, porque é uma identificação. Então, a tradução como liberdade constitucional moderna é muito comum entre, mesmo expertos, é problemática. Parecia um tema que Foucault ha elaborado, ha estudado muito bem. É mais uma virtude falar com franqueza. Em lugar da liberdade de expressão,
la virtud de la poesía expresa la magnificencia de algunos privilegiados. Há uma relação hierárquica em la poesia. Para falar francamente, é preciso ter poder. É muito perigoso para o mais fraco falar com franqueza. Então, não é liberdade de expressão em lo sentido moderno, como muitas vezes é traduzido. Além disso, a supremacia de los patrioinomoi, as normas ancestrales de caráter religioso. Daí porque, quando temos o caso de Sócrates, um paresiasta típico, que critica os deuses do panteão, nós temos a condenação. Então, toda a construção normativa de la decisão concreta em la eclesia, em la assembleia, está dentro de um pano de fundo de la patrioinomoi que é inquestionável dogmaticamente. Polis como autarcaia. A autarcaia é autossuficiência, uma sociedade que tem a pretensão de isolamento. É muito difícil de comparar com o Estado moderno. E o que é a autarcaia? Aquilo que é a autossuficiência, aquilo que quando se asila, hace que a vida seja desejável e não lhe falte nada. Isto creio que é a felicidade, essa eudaimonia, em sentido de Aristóteles. Aqui nós temos essa ideia para a própria polis, autarcaia é a possibilidade da realização tanto do cidadão como de la totalidade de la polis, que exclui as condições. Os escravos são condições e não propriamente parte. Também as mulheres são condições, elas pertencem ao espaço de la oikia, de los oikioi, e também os escravos, pero não é parte rigorosamente de la polis. Daí porque nós temos uma afirmação de Hobson Osborne, uma especialista, que ele diz claramente, quando tem os 2.500 anos da celebração da democracia de Clístenes, ele afirma, dentro de muitos experts, e isso choca muitos, a democracia ateniense era parte integrante de um modo de vida ateniense que julgamos antiliberal, culturalmente machista e estritamente restritivo. Era o produto de uma sociedade cerrada. Não queda nada claro que a democracia, em sua forma ateniense, seja digna de celebração. É um pouco também de outra forma de anacronismo, mas é uma crítica. O êxito da democracia ateniense não dependia de algumas virtudes integrales da democracia direta ou de alguma superioridade intelectual dos atenienses clássicos, sino de um alto grau de experiência comum potenciada por la exclusão das mulheres e dos escravos. É claro que se pode ressignificar e reconstruir filosoficamente como o conceito de isegoria, a igualdade de participação em la eleuteria, que era para poucos, como tenta o próprio Habermas, a reconstrução filosófica, uma forma de reocupação ou ressignificação em no sentido de Butler, mas isso não é uma questão de característica, vamos dizer assim, histórico-sociológica, é uma busca de dar um novo sentido em novo contexto. Porém, temos de fazer essa distinção da democracia, a democracia grega em termos de nossa linguagem
é uma forma típica de oligarquia, afirmada pelos seus princípios, inquestionável também pelas normas, pela patrioi nomoi e pela patriopoliteia. Meu argumento é que a democracia ha surgido em uma sociedade global, uma sociedade mundial, em no sentido da teoria dos sistemas. Em Brodel, essa noção era mais econômica, mas Brodel também habla de uma sociedade mundial que surge no longo século XVI. E o Luhmann fala de um surgimento no fim do século XVI. E nesta ideia, essa sociedade tem funcionalmente certa multicentricidade, aunque nós podemos falar de sistemas que são muito fortes, mas essa ideia da funcionalidade ha sido muito valorizada pela teoria dos sistemas sociais a partir de Niklas Luhmann, e esse seria um modelo onde temos várias esferas numa rede complexa de conexões. Muitos campos não são funcionalmente diferenciados, como cultura, o código moral, desprezo, consideração, a protesta, pero temos também sistemas que têm um grau menor ou maior de diferenciação, ou têm uma pretensão de diferenciação, de autonomia funcional. Então, esta sociedade mundial, ela, na sua multicentricidade, não exclui a segmentação da política em conexões com as mega-organizações chamadas estados. E aqui nós temos essas mega-organizações como algo segmentado territorialmente, que participa relevantemente desta sociedade mundial. Autores da teoria sistema de Luhmann, incluo Luhmann, mas, sobretudo, Toynbee, desprezaram muito com o tempo lá do Estado. Nós temos a política mundial, pero há a segmentação territorial em estados, vinculados a determinados territórios politicamente com fronteiras claras, com um significado muito importante na reconstrução desta sociedade mundial, mas são parte da mesma sociedade. São estruturas jurídico-políticas territorializadas como parte, de tal maneira que não cabria falar de uma autarquia no sentido de la Grécia e de Atenas, principalmente. Então, o anacronismo da base, a democracia como sistema político da sociedade nacional, e essa sociedade nacional como uma unidade de sentido, uma unidade que se fecha, se cerra em si mesmo. Isso tudo tem a ver, é claro, com o nacionalismo metodológico. E a soberania do povo é uma noção que ha sido posta cercana à autarquia. E esta compreensão de sociedades que são, de certa, aisladas, uma em relação à outra, vai possibilitando formas de externalização, como veremos logo após. E aqui vem o problema dessa questão, que a democracia como inclusão política realizada, uma expressão de Luhmann, de los afetado pela decisão política e a legislação. Se tomamos essa noção, temos que considerar os que estão fora da estrutura territorial do Estado, pero
hacen parte da mesma sociedade mundial. Partindo desta conceituação operacionalmente, estrategicamente, e isso nos afetado por uma decisão política e a legislação, que é Robert Dahl e Habermas segue esta compreensão, nós temos a paradoxa conceptual de fundo. Legitimação democrática relacionada com a inclusão dos afetados versus Estado soberano considerado como expressão jurídico-política de uma sociedade autárquica. O problema é que esta situação traz consigo a questão que a decisão democrática afeta outros povos da mesma sociedade mundial, e não como um efeito colateral, como decisão tomada sobre outros povos por as democracias ocidentais, destruindo outras experiências políticas e atuando destrutivamente em relação a outros pueblos da sociedade mundial. E isto é tido como um problema que não faz parte do conceito, mas é uma contradição, ou poderia se dizer também, de forma mais eufemística, de uma paradoxa dentro do conceito de democracia. E aqui nós temos o terceiro ponto, que é a paradoxa prática. A atuação sobre as periferias, a externalização de exclusão e autocracia dos centros das periferias mediante decisão democrática. Aqui nós trabalhamos ainda com a redução sociológica, centros e periferias da sociedade mundial. Pode-se falar também de uma forma de típico ideal em sentido de Weber, pero eu prefiro a noção do brasileiro Guerreiro Ramos, que falava como construção sociológica, não como um sujeito transcendental que construiria o tipo ideal. E, de acordo com o Guerreiro Ramos, nós, de certa maneira, reduzimos a complexidade da sociedade para apresentar conceitos como capitalismo, socialismo, democracia, autocracia, para possibilitar certas monarquia ou república, presidencialismo, parlamentarismo, não estão em pureza em la realidade. Então, pode-se falar também de um esquematismo lumaniano com relevância prática para a compreensão do social. E aqui nós temos uma dinâmica colonial, neocolonial e imperialista que possibilitou esta bifurcação em lo desenvolvimento da sociedade mundial. É nesse sentido que é a mesma sociedade, há uma sincronia e não a situação de atraso e avançado de antes e depois, pero estamos em la mesma sociedade mundial, em lo senso tanto de Niklas Luhmann, pero também de Brodel. E o próprio Wallerstein fala não só desse sistema mundo, mas da sociedade mundial, embora, aunque o Wallerstein tem uma desconfiança do próprio conceito de sociedade, mas usa em um capítulo de uma de suas obras. Aqui a tradução não ficou clara, são de la externalização, de la sociedade de externalização, que eu queria falar. De la sociedade de externalização a la democracia de externalização. Ou seja, a sociedade de la externalização é o sentido de Lessenich, no livro traduzido para o espanhol. Lessenich vai falar, a partir do caso empírico de Brumadinho, em Brasil, que os diques de uma
usina de mineração destrói amplas áreas humanas com corporações que vêm da Alemanha, da Inglaterra e outros países. Então, eles falam que os centros, ou ele usa também muito o norte global, que e muitas vezes centros e periferias, externaliza para as periferias os problemas, a brasura, de certa maneira. Mas eu hablo de democracia de la externalização. Democracia de la externalização significa que esses centros democráticos do Ocidente, eles se desenvolvem muito fortemente em consonância com perdas, desavantagens de las periferias. Então, nós temos a noção de que a democracia dos direitos humanos, inicialmente, como das nações civilizadas, e a esclavitud de los bárbaros pode justificar-se a partir dessa visão que nossa sociedade está preparada para a democracia. Nós, franceses, ingleses, americanos, estamos preparados para os direitos humanos e a democracia, pero os bárbaros de África e os selvagens de América não teriam essas possibilidades por sua inferioridade. Isso é muito forte em toda a tradição também do iluminismo. Aqui nós temos, por exemplo, o Montesquieu. Não podemos, é um texto grande, pero não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser muito sábio, haya conduzido uma alma, especialmente uma alma buena, em um corpo completamente negro. E outro trecho: é impossível que suponhamos que tais pessoas são homens, pois, se o considerarmos como tales, começaríamos a crer que nós outros mesmos não somos cristianos. E aí essa construção da inumanidade de los africanos. Em Kant também se encontra: os negros de África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve por em cima de lo ridículo. Sua religião de los fetiches é, quiçá, uma espécie de idolatria que se arronda tanto em lo ridículo como parece possível à natureza humana. Os negros são muito vanidosos, pero a sua maneira, e tão gritones que há que dispersá-lo com palos. Esta é uma visão realmente do mainstreaming do iluminismo, e isso dá uma fundamentação à esclavitude. Em Hegel, encontramos esta parte longa, pero negando a história da África, e há momentos muito fortes. Temos que deixar de lado todo pensamento de reverência e moralidade. Tudo que chamamos sentimento, se queremos compreendê-lo corretamente, não há nada em harmonia com a humanidade a ser encontrado neste tipo de caráter. Vorlesung de Philosophie der Geschichte. E aqui, outro momento: esclavitude é em si por si injustiça, pois a essência da humanidade é a liberdade, pero para esse homem precisa ser madurada. Então, aqui também a escravidão dos negros se justifica porque eles não estão ainda no patamar da humanidade. E aí nós temos outros, como David Hume, e mais recentemente, não em relação à escravitude, temos o Rawls, quando fala de povos indecentes e povos decentes, e justifica expressamente a intervenção sobre os pueblos indecentes. Não habla de governo, de Estado, habla de pueblos. E aqui nós temos que essa ideia da democracia dos direitos humanos, das nações civilizadas e da esclavitud dos bárbaros é bem analisada por Louis Salamulin, que ha sido professor em La Sorbonne. Louis Salamulin coloca como o Código Noir, que ha sido criado em
1865 por Luís XIV, permanece durante a Revolução Francesa. Há um período muito curto de 1794 hasta 1802, que o Código Noir ha sido revocado. Pero é interessante, Abade Gregoire deixa claro que isso foi uma estratégia para incorporar os negros na luta contra os invasores ingleses. Em 1804, a Assembleia Nacional Francesa restabelece o Código Noir e a esclavitud. Por quê? Porque não é de nossa sociedade, é uma outra sociedade. Há um jacobino que afirma em um momento, se o negro entra em território francês, em nossa pátria, ele se torna livre. Pero como estão em outra sociedade, não temos nenhuma responsabilidade com os seus direitos. Embora o Haiti é a mesma coisa, é a mesma sociedade que a França, e a relação da interdependência direta, toda a estrutura de bem-estar que vai se desenvolvendo em Paris, a contato com essa situação. Depois nós temos a democracia colonizadora, depois da esclavitud, a Conferência de Berlim, 1884-1885, divide, partilha, Scramble for Africa. Scramble for Africa ocorreu em lo papel escrito, pero depois foi lutas entre as nações europeias potentes em la destruição e com muitas atrocidades em la África, hasta os anos 1960. Pero continua esta situação de externalização da bravura, inclusão e participação nos centros e exclusão estrutural e nas periferias em período pós-colonial. O neocolonialismo e imperialismo, da democracia e os direitos como privilégio do Norte. Nós temos o caso do Brasil, os exemplos que outros latino-americanos em 60 e 70, também na Argentina. Em Brasil, Lyndon Johnson estava a desenvolver as lutas pelos direitos civis em América com Martin Luther King. Ha iniciado um importante programa de combate à pobreza e, simultaneamente, ao mesmo tempo, estava organizando o putsch, o golpe de Estado em Brasil, em 64, diretamente com ligações de telefone de la Casa Blanca para a embaixada em Rio de Janeiro. E ha sustentado toda a ditadura e a fortificação da ditadura em 1968, com o ato institucional número 5. No Chile foi mais grave, porque houve o TREC-TU, a Via 2, que ha sido organizada em la Casa Blanca para sequestrar o chefe das Forças Armadas chilena, porque esse chefe, embora com muita simpatia pelos Estados Unidos, não ha aceitado fazer um golpe contra a eleição, no segundo turno, na segunda volta da eleição em que Allende era o favorito. E depois vem o caso de Pinochet. Então, há um sistema que se diz democrático, ele afeta com suas decisões de um presidente democraticamente eleito outros povos que não ha sido ouvido
não têm nenhuma participação. Esse é um problema fundamental para descaracterizar o caráter democrático. Estados democráticos como exportadores e garantes de regimes autocráticos. Essa é a situação em que o paradoxa torna o conceito de democracia em la forma de lo imperialismo das democracias ocidentais problemático. É o caso da intervenção unilateral em los países do Oriente Médio, mediante decisões democráticas também. No caso do Iraque, de 2003, não há nenhum do mainstream de Yale, de Harvard, que é lido que sustenta a legalidade internacional, jurídico internacional de tal intervenção. É uma intervenção unilateral, com manipulação de informação, e os Estados Unidos agem como típica organização criminosa nessas práticas que se diz afirmar defender os direitos humanos e a democracia. E também a exportação e imposição de normas para a guerra contra o terrorismo, que esta está relacionada também com a experiência de um buraco negro, um black hole, legal black hole, como se afirma, de Guantánamo. Então, toda essa forma do direito penal do inimigo, construído teoricamente na Alemanha, por Jacobs, porém admitido no ato patriótico e pelo governo americano, pero isto é principalmente para alcançar estrangeiros em outras partes do mundo. Mas o refluxo, o refluxo do lixo também ocorre. Esse é um problema ambiental. Os sistemas sociais têm não só o ambiente, o entorno natural, tem o entorno social. E esse entorno social implica também que a democracia estruturada dentro de um determinado Estado tem um entorno social e político. E, politicamente, o entorno são outros estados com seus pueblos. Uma noção ecológica da democracia é fundamental. Aqui, tomando tanto Luhmann, mas também Morin, a ideia de que se um sistema atua destrutivamente em relação a seu ambiente, não sei, mas entorno, a tendência, environment, a tendência é que as condições de reprodução do sistema é prejudicada, é afetada negativamente. Então, nós temos o imperialismo da democracia constitucional se afirma, pero, ao mesmo tempo, há uma destruição de condições, das condições externas de sobrevivência da própria democracia. Então, nós temos a externalização da brasura. Ela é não só em sentido metafórico, é claro, pesticida da Alemanha, é vendido ao Brasil, é usado em Brasil, e muitas vezes nós temos barcos e navios que trazem para a África a basura que não é possível reciclar-se. Pero o que hablo aqui é a externalização da basura social, da destruição das condições de vida, la loss of habitat, como afirma Saskia Sassen. E aí nós temos o fim do conveniente autoengano do aislacionismo autárquico. A basura vuelve sem reciclar-se. Isso não só em formas de
de ressentimento mediante o chamado terrorismo ou criminalidade internacional, pero com a descontrolada situação de refugiados de la exclusão, refugiados de la condição de la perda de habitat, como afirma Saskia Sassen-Fast. A situação de desigualdade se torna tão intensa que viver ilegalmente em los centros dominantes que se beneficiam da estrutura desta externalização passa a ser uma questão, uma estratégia de sobrevivência. E aí nós temos uma situação de pressão social imensa. Eu falo aqui não das pessoas, mas do problema social, que vai minando, erodindo as condições da própria democracia em los centros dominantes. E neste contexto da volta da basura, nós temos a tendência interna por modelos de cerramento autocrático. E há intentos ilusórios de novas formas de aislacionismo, como o wall em Estados Unidos, entre Estados Unidos e México, ou de patrulha do Mediterrâneo. Pero um especialista, Kessels, professor na Universidade de Oxford, ele estuda muito a questão migratória e ele habla que construir muros, em inglês wall, e patrulhas no Mediterrâneo não resolve o problema, pero antes torna mais cara o pagamento, o valor a ser pago aos intermediários, aos contrabandistas, os traficantes que possibilitam a forma de imigração ilegal, com os impactos, claro, internamente, pero este impacto decorre de lixo, de basura social que foi jogada, thrown, de los centros para a periferia. Como diz Lessenich, em geral, há um preço da externalização. E aí nós podemos falar de um antropoceno ao democeno. Quando se habla de antropoceno, em las décadas de 80, 90, que lá, em termos de que a Terra, o clima, as condições da Terra, hoje, principalmente desde a Revolução Industrial em inícios do século XIX. O homem é um fator que influencia a reprodução das condições de vida na Terra, condições atmosféricas. Essa situação eu tomo com o neologismo democeno, que é democracia, não em relação ao entorno natural, a natureza no sentido estrito, pero em relação ao entorno sociopolítico e especialmente político das democracias. As democracias estão atuando, e, neste caso, negativamente, sobre as condições de reprodução de outros pueblos, estados, etc., e essa situação tem impacto sobre a própria democracia ocidental. Então, para concluir, eu proponho para usar um conceito, retornar um conceito de Claude Lefort sobre a invenção democrática,
Eu hablo de reinventar a democracia, e esse reinventar implicaria, primeiro, uma pergunta: democracia criminal? É possível? É possível uma democracia criminal? Robert Dahl, quando empeça um dos seus livros, ele diz: a democracia ele parte de uma sociedade, uma associação voluntária, e ele diz, como se escrevendo para alunos, para estudantes, se nós temos um grupo em que os que vão participar desse grupo decidem conjuntamente e todos participam e recebem, portanto, as decisões partilhadas pela própria decisão do grupo, esse grupo é mais democrático do que aquele que só uma parte participa e decide sobre os outros. Tudo bem. Me pergunta a Dahl a seguinte: se este grupo é um grupo de criminosos que quer violar as mulheres, roubar, matar, pero é democrático internamente. É possível aplicar o conceito de democracia para este grupo? Porque esse grupo é criado para afetar outros que não participam das decisões. Então, me parece que é uma paradoxa muito complicada. E, nesse sentido, nós temos que ir mais além da soberania, da sustentabilidade, uma sustentabilidade responsável. Esta é uma ideia fundamental da soberania. Não pode ser somente a ideia de isolamento ou de autarquia. Não tem de considerar a sustentabilidade das decisões quando destrói o próprio ambiente. A possibilidade desse tipo exige uma nova reflexão. Não só Luiz e People, para terminar, sino também the others people. Esta visão identitária e fechada que está no início da Constituição americana, com a forte desprezo pelos outros povos, como Jefferson fala dos latino-americanos, com a ideia de que os estrangeiros não têm a proteção constitucional. Todo esse desenvolvimento implica uma forma ao menos incompleta da democracia. Para que se desenvolver a democracia, o trans aí não é um trans de imposição de democracia, no sentido ocidentalista, é exatamente que quando se está diante de outros povos, não cabe decidir democraticamente sobre estes outros povos em termos unilaterais de uma decisão democrática. Se o Congresso americano e a França, o Congresso francês e o Executivo francês decidem para destruir com o seu colonialismo a França e a Argélia, por fim, foi uma guerra de muitas atrocidades. Essa decisão francesa não pode ser considerada democrática, assim como quando se decide invadir a República Dominicana unilateralmente por interesse interno. Isso descaracteriza o conceito da própria democracia. E daí porque, para pensar democracia, tem que ter essa ideia de respeito aos outros povos na sua autoprodução. Evidentemente, pode ter perigo para a paz internacional e segurança internacional por parte de certos povos, como ocorreu antes da Carta da ONU com a experiência do nacionalsocialismo. Mas isso seria uma questão muito mais a ser estudada no problemático direito internacional público, altamente seletivo e arbitrário, porque é controlado pelas grandes potências, mas não para justificar a intervenção unilateral em nome da democracia e dos direitos humanos, criando geralmente muito mais problema para os direitos humanos dos respectivos povos e não contribuindo em nada, até porque é seletiva
Essas intervenções, muitas vezes, não ocorrem, quer dizer, essas intervenções não ocorrem quando o sistema autocrático é fiel aos interesses, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que não há nenhuma preocupação. Porém, quando se trata de experiências que não se coadunam com interesses das democracias ocidentais, essa atuação é destrutiva. Então, é nesse sentido que o trabalho se desenvolve a partir da experiência da Assembleia Constitucional Francesa, da Assembleia Constituinte Americana, das experiências da Conferência de Berlim e também, mais recentemente, com as novas experiências na Guerra Fria e também no período recente na luta contra o chamado mundo do Médio Oriente. Então, eu encerro aqui para que nós tenhamos um tempinho para a discussão. Muito obrigado. Graças. Muchas gracias, professor Marcelo. E eu posso tirar. Como é que eu tiro interromper, compartilhar? Fica melhor. Exacto. Sim. Alexia, ¿ha entendido, comprendido? Sí, sí, Marcelo, se entendió perfecto. Muy Sí. bien. Dicho sea de paso, muchas gracias por hacer el esfuerzo de hablar en portuñol. Yo siempre digo que en Brasil son capaces de entender el castellano, pero nosotros no somos capaces de entender el portugués, así que muchas gracias por hacer el esfuerzo. Hay muy nasalidade como brasileiro. Puede ser, puede ser. Entonces, abrimos para una ronda de preguntas. Quien pueden hacer preguntas, pueden manifestarse. Y Bueno, yo puedo hacer una pregunta un poco para romper el hielo, tal vez. sí. Bueno, me pareció muy interesante, Marcelo, la exposición, sumamente rica. El recorrido histórico y de bibliografía y literario que has hecho, la verdad, es estupendo. Y sobre todo me pareció muy interesante esta idea de democracia como instrumento imperialista o de colonización, o cómo la democracia, tal vez en el primer mundo o en el norte global, como se dice ahora, se manifiesta en el sur global como imperialismo o como neoimperialismo. Me pareció muy, muy interesante ese análisis y me hizo acordar un poco a algunos trabajos de Mignolo, de la teoría postcolonial, por supuesto, tratando de mostrar este lado oscuro, ¿no? de las instituciones, del iluminismo tal vez, o de la modernidad en el caso de Mignolo, en tu caso, en el caso de la democracia. Ahora, yo me preguntaba si conoces el trabajo de Karatani sobre la democracia ateniense y esta idea de isonomía que habría existido paralelamente y que hubiese representado otra cosa en ciudades como Ionia, en ciudades que actualmente pertenecen a Turquía, y que realmente representarían, digamos, un contraste a esta idea de democracia tan autocrática, oligárquica que había en Atenas, y que eran justamente una democracia basada justamente en ciertas ideas de igualdad material, porque Ionia y estas ciudades en donde habría surgido esta categoría de isonomía eran colonias justamente de Atenas y de otras ciudades-estado principales de la Magna Grecia, ¿no? Entonces me preguntaba, en esta reinvención de la democrática que vos pensabas, ¿qué rol podía llegar a tener la categoría de isonomía? Ya sea en el caso de si conoces el trabajo de Koichi Karatani, o si no, que vos mencionaste mismo, la categoría de isegoría, ¿no? ¿Qué rol podría tener esta categoría dentro de este replanteo, dentro de esta refundación de la categoría de democracia? Sim, sim. Há um problema que eu não
discutido, eu não he discutido ou apresentado, e que discuto em lo livro, em lo projeto, é que eu não conosco essas experiências, pero em lo mundo grego, e lá no pensamento grego, a isonomia é um conceito relacionado a los homoi. E o que é homoi? É o homogêneo. Então, quando Aristóteles está falando de dar a los iguais o que é igual e a los desiguais o que é desigual, partilhas desiguais, Aristóteles está pensando em uma relação que o tratamento isonômico é um tratamento para os homoi, para os homogêneos. Para a mulher, um tratamento. Para o escravo, pela sua inferioridade, outro tratamento. Então, não tem essa noção moderna, na isonomia moderna, a gente tem que pensar que ela só tem sentido com heterogeneidade. É exatamente como é que eu posso considerar que pessoas tão diferentes possam ter direitos iguais. É claro que há ações afirmative action, mas é exatamente porque a estrutura sedimentada socialmente leva à exclusão de certos grupos. Em Brasil foi fundamental as ações afirmativas, pero isto tem a ver também com a igualdade, a inclusão de lo diferente. Então, o que me parece é que a isonomia grega é compreendida como uma forma que poderia dizer de justiça para os homogêneos. E aí é inseparável de la noção de los homoi, os que são iguais, mas não no sentido de tratamento igual, norma de la igualdade e isonomia, pero la destinação de la isonomia é para as pessoas homogêneas. Então, nesse sentido, a construção moderna da igualdade é principalmente como se pode alcançar direitos iguais para os diferentes, para os heterogêneos. Pero eu tenho interesse nesta obra e pode me enviar las referências, eu agradeço. Gracias, Marcelo. Sí, después te estaré enviando las referencias de Karatani. E quanto a Mignolo, teria uma coisa. No espaço colonial tem muito de dimensão cultural, de identidade cultural. Há momento que Spivak habla de la consciência de la nação indiana, e eu não tenho essa noção de nação como um conceito cultural. Então, para mim, o problema do sul do Brasil, por exemplo, mesmo cidadania heterogênea, pero nós do Nordeste, nós outros do Nordeste, somos mais próximos, talvez, de pessoas da Bolívia, culturalmente, de la Colômbia ou de las Guianas, principalmente em norte do Brasil, pero a cidadania como conceito jurídico-político não fica relacionado com essas noções de cultura nacional. Há uma pluralidade de possibilidades. Então, não é o caso de Mignolo. Mignolo eu tenho um maior contato e cito em meu trabalho, pero para Mignolo a questão das fronteiras físicas não é tão relevante. Para mim é fundamental. O problema das fronteiras físicas
é fundamental para que haja esta bifurcação em lo desarrollo de la sociedade moderna, porque se nós destruímos as fronteiras, se perde sentido, a massa de excluídos poderão procurar outras regiões e viver em vida também com favelas e com pobreza generalizada. Então, a distinção, inclusão e exclusão se generaliza sem que haja grande diferença entre Genebra e Burundi, porque no momento que o povo de Burundi puder, na fome, hunger, procura outro país, eles não podem ir uma fronteira para delimitar. Por isso que Luhmann tem uma afirmação bem interessante, citando teóricos da dependência, e ele diz que a distinção entre centro e periferia precisa de fundamentos econômicos e da existência dos estados com suas fronteiras, seus limites territoriais. E Mignolo, nesta visão que tem muito da cultura, ele coloca que há certos limites estabelecidos, pero não no senso físico, que nesse ponto eu também não concordo com o Mignolo. Pero não sou pós-colonial, pero uma pessoa ha escrito um texto de maestria aqui em que me coloca dentro dos polos pós-coloniais. Pero há também laboro, uma obra que diz que sou um sistêmico eurocêntrico, entendeu? Então, não tem clareza isso. Estimado profesor Neves, muchas gracias por tan extraordinaria conferencia. Carlos. Me ha gustado mucho el concepto de externalidades democráticas. Facilita lo nuevo de la comunicación y facilita la comprensión del concepto. Externalidades democráticas en sociedades centroperiféricas. Me suena mucho a formas de desdiferenciación. Normalmente se utiliza cosas como la corrupción o el cohecho cuando se habla de corrupción y formas de desdiferenciación. Pero este modelo de externalidades democráticas también nos facilita una forma de observar desdiferenciación en sociedades funcionalmente diferenciadas. Le agradezco el planteamiento, es muy rico y creo que puede explotarse mucho. Gracias. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Carlos Sedano. É prazer estar aqui. Eu agradeço pelos comentários. E penso que há realmente problemas com uma certa mais-valia da diferenciação. Há uma externalização de desdiferenciação para manter certa estrutura de diferenciação internamente, pero vem o refluxo, vem o ambiente, a negatividade que retorna o refluxo, a volta desta externalização. Há efeito contrário. Então, é claro que há muito com o problema de tendências de desdiferenciação e com fortificação de exclusões, que estão muito relacionadas. Luciana Álvarez, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo, por la exposición. Una pregunta me quedó ahí como sonando en relación al uso, y quizás por la referencia del final en relación a que te habían catalogado, que algunas personas catalogaban tu trabajo como un sistémico eurocéntrico, y a mí sí me llamaba un poco la atención la referencia, no sé si insistente, pero bueno, sí la referencia
una fuerte referencia al trabajo de Luhmann, y pensaba a su vez, digo, es un teórico con el que yo tampoco es que tenga tanta familiaridad, pero también escribiendo desde Argentina y pensando desde Argentina, sí me he acercado a pensar la complejidad, podríamos decir, la singular complejidad de lo jurídico en las sociedades actuales, a partir de otros autores. Entonces, en ese sentido pensaba, ¿por qué Luhmann y por qué no, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos? Creo que tiene algunos elementos para pensar la multidimensionalidad de lo jurídico, a pesar de que escribe desde Portugal, pero que tiene una posición mucho más periférica y por otro lado un trabajo bastante más atento a las singularidades latinoamericanas o regionales, o quizás otros autores. No sé, en mi caso yo he trabajado mucho a Dussel, que varias de las cuestiones que tú planteabas, bueno, me resonaban con algunos de los trabajos de Dussel vinculados a esta refundación. Entonces decía, bueno, ¿por qué ir con Luhmann si no hay algo como de ese mismo planteo que se termina un poco mordiendo la cola? Esto toca probablemente los debates ya, a mi juicio, bastante zancados en términos de pensamiento latinoamericano. Se puede pensar desde Latinoamérica para Latinoamérica con insumos teóricos que no sean latinoamericanos, pero bueno, hacer una apuesta fuerte por desfondar y subvertir esos planteos y el modo imperialista en que esos planteos funcionan a partir de un autor como Luhmann, me dejaba abiertas como algunas incógnitas, pero es solo, me imagino que lo debes tener pensado, así que quería escucharla un poco, digamos, de dónde lo haces. Gracias. Sim, eu fiz o doutorado com Luhmann, terminei em 91, e minha tese é exatamente uma tentativa de crítica quanto ao momento da teoria de Luhmann em aquele tempo. Luhmann afirmava que a sociedade mundial é uma sociedade com o primado de la diferenciação funcional e o princípio da inclusão é princípio orientador de la sociedade mundial. E ele diz que a exclusão mina a diferenciação. Então, ele diz que esse é o primado. Minha tese foi uma tese para criticar Luhmann quanto a este aspecto. Eu admito que Luhmann traz muito da complexidade, e que a exigência de diferenciação funcional está presente na sociedade moderna, pero minha dissertação de doutorado foi exatamente uma crítica a Luhmann que há, em parte, admitido a crítica, quando afirmei que para grandes partes de África, Latinoamérica e Ásia, a teoria de Luhmann não poderia ser aplicada daquela maneira, porque há muito princípio estrutural, preferência estrutural por exclusão em las estruturas sociais segmentadas em Estado e política, como no caso brasileiro e em muitas partes de África e Latinoamérica. Então, eu disse que essa teoria era uma teoria para os países centrais e principalmente muito adequada à Alemanha. Luhmann dá uma resposta em várias partes da obra a meu texto, e ele diz não, há muita exclusão, então, há limites da diferenciação, há quebra, há falta de autopoiesis do direito em contextos que Luhmann diz regionais. É a diferença. Regionais, pero o princípio global é da inclusão e da diferenciação funcional. E eu discordo desta resposta que Luhmann ha dado, porque eu entendo que a maioria dos contextos de comunicações da sociedade mundial, em África, em América Latina, em Ásia, nós temos limites muito fortes, há princípio preferência por exclusão, e também há uma limitação enorme por a possibilidade de diferenciação, especialmente do direito. Então, meu argumento é crítico a Luhmann,
Pero a teoria de Luhmann tem uma complexidade imensa e nos ajuda muito a pensar. E neste ponto penso que Boaventura é muito pobre, muito pouco, é muito superficial, é mais um militante político do que propriamente um homem de reflexão. Eu não entendo que a obra de Boaventura traga uma possibilidade maior de reflexão crítica do que o potencial que a teoria de Luhmann, com toda a Europa atrás de Luhmann, traz, porque Luhmann tem a contribuição. E penso que, eu cito muito os latino-americanos, em minha tese de doutorado em 91, publicada em Germânia em 92, eu digo que meu ponto de vista da modernidade periférica começa com a teoria de Furtado, de Cardoso, o jovem Cardoso, todos esses autores latino-americanos, Quijano, todos eu cito, pero não acho que esse problema dialogar com o pensamento de Europa, se nós isolamos, é uma ideia um tanto ingênua. Eu vi palestra de Dussel, Dussel já debatia em 94. Com Dussel, ele gostou da minha abordagem sobre subcidadania, sobre cidadania, e eu dei minha tese de doutorado, e ele gostou, ele ia gostado. Mas Dussel veio recentemente ao Brasil e falou: nós temos que pensar o nosso pensamento latino-americano, nossa identidade, nossa cultural, nosso pensamento. Mas ele não citou um latino-americano em la discussão. Citou Foucault, citou Deleuze, citou só europeus. Então, é muito difícil quando se diz não pode referir a Luhmann, então não pode referir a Rousseau, a Agamben, a Deleuze quando discutirmos problemas filosóficos ou sociológicos relevantes. Penso que essa ideia de citar ou não é secundária. O mais importante é o que tu estás trazendo criticamente em relação à teoria de Luhmann. Qual é o aporte de reflexão? E minha teoria, daí porque Maria Eduarda diz que meu pensamento é exatamente uma desconstrução do pensamento luhmanniano na perspectiva do pós-colonialismo, decolonialismo. Pero o problema que tenho com o pós-colonialismo e o decolonialismo é uma certa ingenuidade de falar que nós temos uma cultura latino-americana, uma cultura brasileira que seria própria e identitária. Eu penso que esta visão é uma visão limitada. Nós estamos no entrelaçamento em la sociedade mundial, que é impossível falar que eu só vou partir de autores que trabalham com as questões internas da América Latina. Eu estive em África, e quando cheguei em África, um dos maiores filósofos africanos que discutiu em Stellenbosch, crítico, pero era estudante, estudou doutorado com Habermas. Então, é muito difícil afirmar, não, tu não pode estudar com Habermas porque tu és europeu, tu tienes que estudar com Mbembe. Penso que isso é uma simplificação das possibilidades de diálogo teórico. Por isso, tem um certo cuidado com uma visão pós-colonial que é... Porque, por exemplo, Spivak, ela diz, não, o pensamento nosso não é considerado, critica Foucault e Deleuze, mas estudou com Derrida e segue Derrida. Então, é muito difícil dizer eu sou puro indiano, eu sou puro brasileiro, puro latino-americano. Esse diálogo é impossível de afastar, porque a sociedade é mundial. O problema é da sociedade mundial e tem perspectivas que pode ser eurocêntrica, pero para ser eurocêntrica não precisa ser uma visão de autores latino-americanos ou europeus.
muitas vezes tem autores europeus que não são eurocêntricos, como Lessenich, como tem autores latino-americanos que são eurocêntricos. Então, penso que a visão que tenho é diferente de uma visão mais extrema de los pós-coloniais por causa desta ideia de uma identidade cultural e intelectual própria, que penso que é mais uma fantasia que não tem bases em la realidade. Se pensamos democracia, é um conceito que não é de Brasil, não é da Argentina, direitos humanos não é nosso, república não é nosso, monarquia não é nosso. Então, nós vamos não poder mais falar. É impossível falar se nós dissermos que temos nossa identidade. É claro, é possível retornar à linguagem dos grupos originários que merecem respeito, mas respeitar esses grupos não significa dizer que nós não podemos considerar que estamos em uma sociedade mundial e precisamos dialogar com experiências de outros países mesmo contra-eurocêntricos, criticando, e penso que Luhmann não é eurocêntrico. Luhmann tem uma falha da interpretação e, no final, do direito da sociedade. O Luhmann, citando minha obra em final, ele diz, talvez essa ideia de autopoiese do direito como relevante para a sociedade é uma anomalia europeia, se comprova. Então, ele reconhece, de certa maneira, que a própria teoria dele é limitada neste sentido. Então, eu penso que não há esta posição de estar superestimando a Europa, nem a própria democracia, porque entendo que não se justifica intervenção em nome da democracia no Iraque, porque é uma ditadura. Não interessa essa situação. Isso, em si mesmo, mostra uma forma imperialista negativa que nega o próprio pressuposto da inclusão dos afetados. Então, seria isso, Luciana. Aí eu fiquei mais emocionado, porque é o tema que me toca mais. Mas foi bom você ter falado, que eu pude expressar aqui. Muito obrigado. Então, coletamos agora a pergunta de Volpe e quizá podemos encerrar. Sim. Volpe? Olá. ¿Me escucha bien? Mi gran maestro, nuestro gran maestro Marcelo. Voy a intentar hacer la pregunta en español en homenaje a nuestros hermanos que no escuchan español, ¿sí? Marcelo, cuando hablas de transconstitucionalismo, no lanzas mano de una dimensión normativa del transconstitucionalismo. En el fin del libro, por ejemplo, creo que el acento que hace es un acento acerca de la metodología, del cómo se haga el constitucionalismo. Pero en la comunicación misma, el transconstitucionalismo se construye. Cuando hablo de transdemocracia, no sé si es mi impresión o si es la mía voluntad, no sé. Creo que hay un acento normativo un poco más desarrollado. Portanto, mi pregunta es, en la verdad, se habla de transdemocracia con las mismas pretensiones que no normativas que habla de transconstitucionalismo, solamente haciendo la identificación del fenómeno, o si en transdemocracia hay un acento de la necesidad de transformación desde esta categoría. Si hay un acento normativo de la pretensión de la transdemocracia, ¿cómo piensas el desarrollo institucional de la transdemocracia? Por ejemplo, ¿hay alguna aproximación acerca, por ejemplo, de la paz perpetua kantiana, de la constitucionalización global de Habermas? ¿Hay alguna cosa por equivalencia que tenga pensado acerca de esto? Portanto, esta é minha pergunta. Um grande saludo a todos. Abraço, Marcelo. Sí, é uma questão de normativo e empírico. Penso que quando estás falando sobre
lo social, a dimensão normativa em la sociedade. E quando faço referência a esta dimensão normativa, é claro que tenho de considerar a normatividade do objeto que estudamos. Então, o próprio Luhmann, que é tão contra a normatividade, diz: há uma normatividade que temos que refletir as expectativas normativas. E, de certa maneira, direito e vinculado à política, à Constituição, tem uma dimensão normativa. Quando se faz a reflexão sobre esta dimensão, falando de normas, estamos dizendo o que é a dimensão normativa, o que é problemático em sua realização. Em transconstitucionalismo, há uma dimensão muito fraca, que eu chamaria de normatividade fraca, que é dizer só que a dupla contingência é fundamental para a continuidade do social. E com a negação da dupla contingência, nas relações entre estados e ordens jurídicos em torno de problemas constitucionais, nós vamos ter muitas limitações e muitos problemas insuperáveis sem conseguir processá-los. Em transdemocracia, ao contrário, penso que a exposição que faço em no livro é no sentido de apresentar uma paradoxa interna, como faz, e mostrar os problemas do Democeno, do problema que decorre desta paradoxa. E aí, não é tão pode ser normativo, no senso que o cientista físico ou químico que afirma o efeito estufa, eu não sei espanhol, efeito estufa, como é que se chama? O efeito do aquecimento da natureza. Quando o físico ou químico afirma o antropoceno... Invernadero. Como? O Google ha dito que é efeito invernadero. Certo. Então, efeito... Não conozco a palavra. Do aquecimento global é afirmado por um cientista químico, físico e vários, pero este cientista é normativo quando afirma isso? Não, o que hace é alertar. Há este caso. Então, a política e o direito podem tomar caminhos normativos, pero o que hablo é um alerta para a paradoxa e os problemas decorrentes em termos ecológicos, sociais, desta paradoxa. Não se trata de dizer que tem de agir de certa maneira, pero apresentar os problemas que podem decorrer desta situação de expansionismo destrutivo. A mesma coisa quando Toibner, em outro contexto, fala do expansionismo da economia. Leva a uma irracionalidade, porque se a economia destrói a educação, destrói saúde, destrói as condições jurídicas da vida, vai erodindo a própria economia. Então, esta pode ter um elemento normativo como consequência, pero a ideia é mostrar este paradoxa, duas palavras, o anacronismo e a paradoxa de la democracia ocidental. Penso que o elemento normativo fica muito indireto neste contexto. Muchas gracias, Valber. Y entonces encerramos. Me gustaría agradecer a todos, todas por participarem. Estén atentos ahora para novedades en Grupo Podes y vamos a la próxima reunión. Muchas gracias a todos. Graças a todos a participar do Podes. Foi um grande interesse. Seria melhor presencial com bom novinho argentino, pero não é possível. Mas seguramente
Mas bueno tem um Malbec. argentino aqui, um Malbec, mais tarde eu posso tomar. Estoy de acuerdo, Bien. la próxima vez lo hacemos en Argentina con asado también, ya que estamos. Tá bem, muito Así que, graças. bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias Marcelo por la exposición, muchas gracias Gilberto también por la moderación y bueno, como decía Gilberto, nos vemos en la próxima con alguna nueva actividad del seminario. Gracias a todos. Graças, muitas graças. Saludos, adiós. Adiós.